Agora eu quero a sua atenção, você pai, mãe, responsável, e por que não você também é profissional da educação. A nossa cidade está ganhando uma nova escola católica. Que maravilha, hein, gente? Quanto mais escolas católicas tivermos, melhor, né? Mas quem vai falar um pouquinho dessa nova instituição são os convidados do dia. O Padre Fernando, ele é capelão dos bombeiros, já conhece as nossas instalações. Padre Fernando, sempre muito bem-vindo aqui. Padre, obrigada pela sua presença. Junto com ele está o João Felipe, que é o diretor administrativo dessa nossa nova escola, que nós vamos saber agora qual é. Bom dia, Padre. Bom dia, Isabel, bom dia. Caríssimos ouvintes da Rádio Nova Aliança, uma alegria para nós termos podido fundar a nossa escola recentemente com a missa de inauguração. Ela se chama Via Coeli, que em latim quer dizer Caminho do Céu. O nosso mote é Educar para a Eternidade. A partir do magistério da igreja, nós somos uma escola confessional. Então, nós vamos estar centrados, seja na excelência da formação humana, porque nós queremos que a escola também seja uma escola de altíssimo nível no que diz respeito aos conhecimentos mínimos necessários, importantes, para que as crianças e os jovens venham a se desenvolver plenamente do ponto de vista intelectual também, no sentido de serem aprovados em vestibular, enfim, cada um na carreira que escolher. Mas antes de mais nada, nós vamos centrar tudo nessa busca de Deus, né, de não perder de vista o eterno, a eternidade, né, que já gera, a partir do momento que a gente vive uma vida virtuosa, felicidade aqui nessa vida. Então, as buscas todas nossas, né, enquanto católicos, seja você, por exemplo, no casamento, seja alguém no exercício da profissão, deve ser o céu, tudo deve estar conectado com isso. Então, por isso que o nosso mote é exatamente esse, educando para o céu, para a eternidade. Padre, alguns pais, infelizmente, não têm essa consciência que o senhor está trazendo para a gente, né? Muitos pais, na hora de escolher uma escola para seus filhos católicos, esquece das escolas católicas e se esquece que a escola também pode contribuir para os valores éticos, né, os morais. Exato. E queria que o senhor falasse um pouquinho dos benefícios da escola católica para o estudante hoje. Bom, então, em primeiro lugar, o ser humano se orienta na vida em função do que são suas crenças e valores. Então, na fé, nós estamos trabalhando aquilo que é de mais elevado no ser humano, né? E aí, inclusive, eu comento que recentemente escrevi um artigo científico sobre os benefícios da fé na vida do homem, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da psicologia, e a fé é tão boa que as empresas começaram a trabalhar a espiritualização de patrões e empregados porque viram que os resultados são os melhores possíveis, seja na medida em que o funcionário espiritualizado, que crê em Deus, vai procurar dar o melhor de si, porque Deus merece o melhor, e isso brota de quê? Da fé dele, seja porque também, a partir de toda essa excelência, a partir de uma conduta pautada em valores, acaba o lucro sendo um resultado inevitável, justamente por conta desse conjunto de busca de excelência, de dar o melhor de si, não é? Eu não trabalho simplesmente por um punhado de dinheiro. No trabalho, eu tenho que ganhar o céu. Então, eu tenho que procurar desenvolver maximamente as virtudes no trabalho, e é lógico que isso vai resultar em benefícios necessariamente para as empresas. Então, na nossa escola, nós vamos buscar as duas coisas, porque nós temos aí, por exemplo, um mundo que tem um vestibular, uma estrutura, né, de funcionamento, né, de ingresso nas universidades. Então a gente não pode simplesmente trabalhar só a questão das virtudes, a santificação dos alunos, se a gente falhar por esse lado. Então a gente tem que unir o melhor dos dois mundos. E pelo lado, por exemplo, de formação humana, nós vamos ter alguns diferenciais. Quais são esses diferenciais? Os nossos professores e os alunos serão treinados em programação neurolinguística, que ensina, por exemplo, como o cérebro funciona, para que a gente possa tirar o máximo proveito dele. Nós vamos trabalhar inteligência emocional, porque não adianta você ter um QI alto se a inteligência emocional for baixa. Nós vamos trabalhar a administração do tempo, por quê?
Porque hoje a gente vê pessoas que não conseguem tocar um violão, aprender o inglês, porque são procrastinadoras profissionais. Então, isso é um problema de administração do tempo. E pasme, eu sou bacharel em administração pela UNB e nem no curso de administração eu aprendi a administração do tempo, que é de uma utilidade fantástica para a vida. Então, para você chegar a esse tipo de conhecimento, dessas coisas que eu falei, seja administração do tempo, seja programação neurolinguística ou inteligência emocional, você tem que gastar com cursos, você tem que gastar com livros, com palestras, né? E a escola já vai disponibilizar isso. Mas não somente isso. Por exemplo, comunicação não violenta, né? A gente tem um padrão que vem, às vezes, de casa mesmo, né? Ou mesmo aquilo que se vê nas novelas, nos filmes, que é violento na comunicação. A gente, quando conversa com outra pessoa, acusa, cobra, fala aquilo que não funciona. Existe um padrão positivo de comunicação. Faça um pequeno parêntese que todas essas, vamos chamar de ciências ou tecnologias, serão expurgadas daquilo que não estiver em conformidade com a doutrina da igreja. Entende? Porque tem, né, cada campo do saber vai ter lá seus desafios, a gente tem que passar o filtro. Mas eu sigo aquilo que a Bíblia diz, né, em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e filtrai o que é bom. Né? E também, Santo Tomás de Aquino tem um princípio de ouro, ele é, aliás, um dos padroeiros da nossa escola. Nós temos como padroeiro Santo Tomás, que é o ícone do saber no catolicismo, e Santo Inácio de Loyola. E Santo Tomás tem esse princípio de que a graça pressupõe a natureza. Então, a graça de Deus agirá tanto melhor quanto melhor estiver preparada a natureza humana. Então, nós vamos enveredar por esse caminho, por exemplo, de psicologia tomista, de psicologia positiva, e nós já temos o programa de treinamento de todo o nosso staff, desde o servente até os professores, incluindo também os diretores, porque a gente vai trabalhar num clima de qualidade total, que é uma das metodologias de trabalho dentro da administração científica, que busca fazer certo da primeira vez, o zero defeito, e entende que trabalha um processo de melhorias contínuas, o que tem tudo a ver com o que a igreja ensina. A busca do zero defeito é o quê? É a busca da santidade. Trabalha um processo de melhorias contínuas é o quê? Conversão. Eu tenho que me converter do velho homem, da velha mulher a cada dia. E fazer certo da primeira vez. É sempre o melhor dos mundos. E por isso a gente vai investir muito nessa questão da aprendizagem. Uma aprendizagem centrada em quê? Deus merece o melhor. Né? Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo na futura profissão que eu vou exercer. Interessantíssimo isso que o senhor falou, olha, porque é uma escola que tem como seu padroeiro São Tomás, ela está muito bem acompanhada, né? Está muito bem acompanhada, porque São Tomás de Aquino, para quem não sabe, foi um grande filósofo, doutor da igreja, né? O teólogo com maiúsculas na igreja católica, né? O autor da Suma Teológica. A Suma Teológica eu ainda preciso ler, mas eu fico pensando, gente, se eu ler, será que eu vou entender? Porque São Tomás de Aquino um grande mestre da filosofia, junto com Santo Agostinho, né? E eu fiquei muito feliz de saber que ele vai estar presente, né? O ensinamento dele, tomista, estará presente na escola. Com essa espiritualidade nascendo. Inclusive, eu passo a bola agora para o meu colega, João, que vai explicar os fundamentos, né, do lado educacional da escola, porque está muito centrado na pedagogia jesuíta. Então eu passo agora a palavra para o João, que vai explicar para vocês esse outro lado. Então vamos começar com o João Felipe, diretor administrativo da nova escola, que chega aqui a Brasília, Colégio Viacelli. Bom dia, João, tudo bem? Eu não estou te vendo, estou atrás aqui do monitor. Bom dia, paz e bem, ouvintes da Rádio Nova Aliança, tudo bom? Então vamos falar um pouquinho da questão administrativa da escola? Então, a nossa função quanto administrativo é deixar tudo perfeitamente alinhado com a formação jesuíta. A formação jesuíta, ela foi feita por Santo Inácio de Loyola, né, e traz todo aquele arcabouço fabuloso, fantástico que nós temos de São Tomás de Aquino, incorporado nela. Ela tem um foco na formação integral e continuada. Isso não para. Não é só o conteúdo pelo conteúdo. Nós trabalhamos com formação moral, focada nas virtudes, a formação espiritual no magistério da Santa Igreja e a excelência, que remete à Grécia Antiga com uma palavra chamada areté, são sinônimos, né? A excelência em tudo que fizeres. Tudo que fizeres, faça da melhor forma, como se fosse a primeira vez e como se fosse a última vez.
nós temos o direcionamento do bom e do belo e do verdadeiro. Se não é bom, se não é belo, não é verdadeiro, não está alinhado para nos levar a perceber a Deus. Porque Deus para a gente já é evidente, nós não precisamos de prova. Excelente. Nós estamos no caminho da evidência. Então, essa abordagem integral e formativa, ela pode ser sintetizada no moral, intelectual e espiritual. Essa é a pedagogia jesuíta. Nossos professores estão em formação contínua. Eles têm que ser mestres. Não é o caso de você terminar a faculdade e, não, tá tudo bem. Não. Você terminou, é um pré-requisito. Essa formação continua acontecendo, você tem que continuar se especializando, tem que continuar melhorando, tem que continuar aprimorando. Então, a excelência, tanto no ensino, quanto aos professores, quanto na excelência em relação aos nossos, não posso falar a palavra funcionários, não são funcionários, são colaboradores, né, padre? Aos nossos colaboradores, ela é o foco. E isso é agregado pela experiência do padre Fernando Rebouças, que já estava alinhado com a metodologia da pedagogia jesuíta. E o padre vai estar presente na escola, né? O senhor falou que vai ser o diretor espiritual. Como o senhor vai trabalhar com os estudantes? Então, o meu papel, basicamente, ali é de orientação dos rumos da escola. Garantir, vamos dizer, que a escola realmente está trabalhando dentro dos cânones católicos, né? Garantir que essa busca da excelência seja de fato levada à prática, né? Porque nós temos o nosso credo lá na Via Celli, né? Uma série de valores que são cláusulas pétreas para nós. Por exemplo, não importa o que se faz, e sim o amor com que se faz. Isso tudo é o clássico ensino dos nossos santos. Essa frase, por exemplo, é de Madre Teresa de Calcutá. Detalhes, essas miudezas não são outra coisa que não o amor em ação. Porque se a gente mantém um padrão de qualidade elevado, os alunos vão estar aprendendo isso. Por quê? Porque eles estão vendo isso nos professores, eles estão vendo isso, por exemplo, nos nossos colaboradores. Então, não se trata simplesmente de você ter uma empresa, entre aspas, que está funcionando bem. Ali o sorriso, a caridade, a simpatia, né? Tem que ser uma prática, por quê? Porque não queremos só que os alunos vão para o céu, nós queremos que os professores, que os colaboradores vão para o céu. A evangelização engloba absolutamente todos, né? E nós vamos também procurar dar uma remuneração digna para os professores, né? Esse é um grande clamor aí no meio. Então não é simplesmente uma empresa lucrativa, ela tem que dar lucro, porque sem lucro nenhuma empresa sobrevive. Mas nós temos que levar em conta, por exemplo, as famílias numerosas, que vão ter descontos progressivos, diferenciados. Por quê? Porque o que a igreja ensina é isso, abertura à vida, né? Então nós temos que facilitar para as famílias numerosas. As pessoas carentes também precisam ter um acesso. Então nós temos já todo um esquema que estamos montando justamente para recepcionar todas essas necessidades modernas, né, da comunidade. E quando falamos em educação, padre, falamos de alguns assuntos que estão muito em discussão, chegam até a beirar um pouco de polêmica, a questão de hoje, como as escolas estão formando os estudantes, muitas vezes sofrem perseguição, não tem um ensino de qualidade, não tem um professor, às vezes, bem formado, bem educado, e é mais um motivo para os pais católicos preferirem as escolas católicas, darem essa valorização ao ensino católico, né? Porque, como eu disse, é um assunto um pouco polêmico, mas a escola pública hoje, ela enfrenta grandes problemas em relação mesmo à questão moral, né? Agora, para isso, os nossos professores terão acesso à catequese. Então, a gente vai passar a régua para garantir que todos tenham aí o mesmo nível, até porque catequese na igreja é um processo de formação permanente, não são só aqueles 2 momentos da primeira comunhão e da crisma. É um processo que deve estar em construção constantemente. Por quê? Porque ninguém ama o que não conhece. Então, quanto mais a gente conhece a igreja na sua doutrina, né, que é belíssima, é impressionante, porque uma coisa é o que a igreja é e faz, e outra coisa é o que dizem que a igreja é e faz. Lamentavelmente tem muita propaganda contra, né? A igreja não é uma instituição perfeita, na medida que é feita de homens e mulheres, mas ela busca essa perfeição e ela é santa sim,
no seu fundador, que é Jesus Cristo, na sua doutrina, na palavra. Ela é santa nos seus sacramentos e nos seus membros santos, né? Então é isso que a gente está querendo mostrar, né? E sobretudo porque a santidade vai ser a orientação, essa busca da santificação. Então, para isso, nós vamos ter atividades como Santa Missa, na igreja, na escola, né? Nós, casos pontuais, nós vamos oferecer, disponibilizar direção espiritual, né? E até nós queremos trazer os pais para dentro do processo educativo, porque às vezes o pai e a mãe simplesmente chegam, deixam o menino na escola e acham que eles não fazem parte do processo. Exatamente. Eles são as peças-chave, eles são os primeiros catequistas, então a gente tem que criar essa a mentalidade de que eles são os primeiros a levar para Deus, que conta muito exemplo dentro de casa. Então a gente vai estar preocupado com questões do tipo, vamos lá, eu ensino lá o princípio de Santa Teresa d'Ávila, né? Cuida da ordem, a ordem cuidará de ti. A ordem exterior reflete a ordem interior. Então, de repente, eu ensino isso, em casa isso é desconstruído porque a casa é bagunçada, entendeu? Então, nós teremos palestras, formação para os pais, inclusive em campos como a nutrição, por exemplo. Por quê? Porque a criança, às vezes, está comendo lixo e ali, aos 12, 13, 14 anos de idade, ela vai estar com taxas altíssimas de triglicerídeos, de colesterol, ou às vezes até com câncer. Por quê? Porque a comida não é boa. Lembra do princípio de Santo Tomás? A graça pressupõe a natureza? A natureza inclui também o quê? Essa saúde física, a saúde psicológica. Então a gente precisa trabalhar esse conjunto e os pais precisam estar atentos da sua parcela, o que eles podem fazer, o que é feito em casa e o que é feito na escola. Então nós temos essa preocupação aí. Padre Fernando, chegou aqui um comentário, tem uma pessoa que está gostando muito da nossa entrevista, a Paula. Ela mandou o seguinte comentário: bom dia, Isabel, esse programa deveria ficar gravado. Essa explicação sobre a escola católica é uma verdadeira catequese. Ia mandar para o meu irmão que está com a filha pequenininha agora. Outro comentário que chegou aqui, padre, é o seguinte: bom dia, a paz de Cristo. Que escola maravilhosa, já quero saber onde é. Então vamos falar da Via-Celli, que está chegando aqui em Brasília. Padre, vamos falar então um pouquinho da escola, onde é que ela está localizada. Então o senhor João fala conosco? Eu prefiro passar essa parte para o João. Então vamos falar um pouquinho, João. Onde fica a Via-Celli? Ela está localizada na Avenida Vereda da Cruz, em Águas Claras. Não vai ter erro. Seguiu a avenida, vai nos encontrar ali. Tem também o nosso Instagram, para que a pessoa possa agendar alguma atividade, para conhecer algum atendimento, uma visita, entendeu? É o @Via-Celli, só que se escreve, o Celli é C-A-E-L-I, K-L se escreve. Então, @Via-KL se escreve. E temos também lá no nosso Instagram o contato. Clique em contato, tem o nosso telefone à disposição, que é o 99890-0531. Mas está tudo lá. Ela fica exatamente na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Águas Claras, seguindo um ponto de referência ali, é Chácara 60, Chácara 50, mas não tem erro que já tem uma placa lá, branca, tem uma logo nossa, não tem como errar ali não. E no próprio Google, a pessoa pode colocar Escola Católica Via-Celli, que já tem um localizador para levar ela com rota para lá. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho, Sr. João, das instalações, né? Tem muitos pais que são preocupados com as questões das instalações, sala de aula, quadra. Ótimo. Um pouquinho de toda essa estrutura da Via-Celli. Olha, nós temos à nossa disposição hoje cerca de 15 salas, das quais 11 são salas de aula, e nós não trabalhamos com mais do que 16 alunos. Isso é a nossa linha pedagógica. A sala tem espaço. De aula, excelente. A sala tem espaço para mais, mas nós limitamos. É uma forma do professor dar mais atenção para o aluno. Sim, também, né? Sim. Nós precisamos desse trato, precisamos dessa didática, onde o aluno não é mais ele é o que está ali. Então, quando a gente trabalha com turma reduzida, fica muito mais fácil fazer esse tipo de desenvolvimento
aluno-professor. Até para o professor é complicado também, às vezes, dar atenção para uma sala com 40 crianças, né, 40 alunos. Dessa forma, o ensino fica bem mais, né, dedicado. Nós estamos recebendo na nossa escola crianças desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental. Sim, este ano, no ano de 2026, daremos sequência. Já temos quadra poliesportiva, temos o nosso refeitório, nossa cozinha industrial, temos atividades extras como balé, artes marciais, atividades de psicomotricidade e inclusive oferecemos o ensino bilíngue. E tem um diferencialzinho. Somos uma das poucas escolas no Brasil certificadas pela Marshall Cavendish com a matemática de Singapura. Outra tecnologia de matemática. Nossa, que maravilha! Sim, padre, por favor. Tem uns detalhezinhos que eu gostaria de colocar. Por exemplo, você, Isabel, por acaso na escola você aprendeu técnicas de estudo? Quem lhe ensinou a estudar? Não mesmo, padre. Pois então, lá nós vamos ensinar os nossos alunos a estudarem, porque existem cursos. E justo uma coisa que eu sempre questionei foi isso: nós somos escravos de um sistema em que você tem que ir atrás de palestras, workshops, jornadas, são cursos, livros, tudo isso é muito caro, né? Então a gente quer disponibilizar, como eu tive acesso a todo esse tipo de formação, então a gente vai disponibilizar para os nossos alunos. Por quê? Porque se a gente trabalha com essa metodologia de qualidade total, fazer certo a primeira vez implica o seguinte: você ensinar o que é certo para o vício não se instalar na pessoa, né, para o defeito não se instalar, porque senão depois é muito mais caro você tirar aquilo através de terapia, através de remédio, você está entendendo? Então a gente ensina a fazer certo, porque o próprio imperativo da santidade requer isso, entende? Então nós vamos disponibilizar todas essas coisas aí para os alunos. Então psicologia positiva, como eu falei, psicologia tomista, tudo isso. Inclusive, ninguém tenha receio, porque às vezes a gente vê algum católico um pouco assim refratário com programação neurolinguística, né? Porque, vamos lá, isso poderia levar a uma certa autossuficiência, porque é só eu programar meu cérebro, eu chego onde eu quero. Não. No caso nosso, a gente sabe que tem um Deus lá em cima que é dono dos nossos destinos, que é onisciente, sabe o que é melhor para nós, que é amoroso, né? E que desde toda a eternidade já tinha designado uma missão para cada um de nós. Então a gente tem que descobrir qual é essa missão. Então a escola sempre vai procurar desembocar. Nós temos um menu espiritual também, que é o quê? Os alunos saberem que existe no menu católico, no nosso cardápio, retiros, né? Que existem peregrinações, né? Existem aconselhamentos, direção espiritual. Então, para que possam começar a usufruir disso aí, entende? Muito importante essa caminhada também, e isso vai estar disponível lá. Então ninguém se preocupe, que a gente não vai mexer com nada que seja esotérico, nada que seja contra aquilo que a igreja ensina. Essa preocupação não precisam ter. Gente, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria conversar muito mais com os senhores, a conversa está ótima, mas a gente tem que encerrar o Novo Amanhã. Mas eu quero falar, Padre Fernando, vou deixar um currículo lá, porque eu sou pedagoga. Será muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Vamos conversar. E já quero pedir a você, pai e mãe responsável, a acessar o Instagram da Escola Via Celli. Eu vou repetir aqui, ó, @ViaKL, um L só, né? Isso. ViaKL, lá no Instagram, para você ter mais informações, tem foto das instalações. Tem um detalhe muito interessante que a gente não pode fechar sem falar disso, que é o seguinte: até o final da semana nós estamos com a promoção das famílias fundadoras. Então, as famílias que inscreverem seus filhos lá na escola, elas vão ter descontos, inclusive, sendo numerosos, descontos progressivos, que serão levados até o final do estudo do menino lá na ponta do 2º grau. Vitalício. Então é desconto vitalício. E tem mais um detalhe: você, pai e mãe, que já matriculou seu filho em outra escola, fala: meu Deus, se eu tivesse sabido há 2 semanas, há 3 semanas, e agora o que eu faço? Vai lá para a Via Celli, você não precisa pagar uma nova matrícula, você vai ser aceito na nossa escola sem problema nenhum. Na dúvida, vá conhecer. Nós temos lá a sala modelo já montada, tudo bonitinho, vamos conversar, porque sempre tem solução. Deus encontra solução para tudo, né? Isso mesmo, vai lá conhecer o Padre Fernando, você vai gostar dele, e vai lá conhecer as instalações. Tenho certeza que vai ser uma opção maravilhosa, abençoada para os seus filhos e para a sua família em geral, né? Nós contamos com a bênção de Dom Marconi, que autorizou o nosso funcionamento. Eu quero dizer que eu não estou sempre na escola, né? Porque eu sou apenas o diretor espiritual. Meu trabalho lá é completamente voluntário, a partir do momento que a gente acredita nessa causa nobre, que é uma causa da igreja, que é uma missão da igreja.
Então, por isso que eu estou lá auxiliando. Tá certo, padre. Seu João, muito obrigada pela sua participação. Gente, é porque eu tenho que encerrar, senão eu continuava aqui com vocês. Bom demais essa conversa, né? O padre Fernando, sempre quando vem, traz muita sabedoria para nós. Padre, obrigada. Posso dar a bênção para você e para os ouvintes? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, faça brilhar o seu rosto sobre vós e vos seja favorável. Só vos mostre a sua face e vos conceda paz, vos cure no final das vossas vidas, vos salve. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, São José, Santo Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, dos vossos santos anjos da guarda, em nome da divina misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Isabel. Obrigado, Amém. Rádio Nova Aliança. E que Deus abençoe todos os ouvintes. Amém. Já tem gente pedindo no Instagram aqui. Já vou passar para todo mundo no Instagram, viu, gente? Mas deixa eu encerrar, porque a gente tem que tocar a oração, né, Tiago? Estamos em cima da hora. Então, gente, olha, sem mais delongas, desejo uma excelente tarde para você e amanhã nosso compromisso às 8 em ponto, tá bom? Forte abraço a todos!